Olá, essa é a terceira aula do tema pressão atmosférica. Estou falando da disciplina mecânica dos fluidos. Essa é uma aula que eu julgo ser bem interessante na medida que a gente mostra experiências comentadas, aulas, portanto, nas quais a gente procura comprovar e medir a pressão atmosférica. Nestas aulas, o Cláudio Furukawa tem um papel extremamente importante, porque ele é quem conduz as experiências, Então, o objetivo dessa aula é, primeiramente, repetir esta experiência famosa de Torricelli, que foi o primeiro a medir a pressão atmosférica. Vamos, então, à primeira aula, onde a gente mostra uma experiência bem simples para comprovar a existência da pressão atmosférica. É fácil fazer. Tudo que você precisa ter em mãos é um copo, colocar um líquido, uma água dentro dele e ter à sua disposição uma folhinha de papel. Vamos assistir a este vídeo. Pressão atmosférica, Agora, por que nós experimentamos a pressão atmosférica, os seres humanos, mas não importa, aqui na superfície terrestre, nós podemos facilmente constatar a pressão atmosférica. Por que isso? Ora, é bem simples, a ideia é a mesma. Se uma maçã que tem uma certa massa exerce uma pressão sobre essa mesa, o ar que está acima de nós, ele pesa também, ele pesa. Então, nós estamos falando da pressão exercida por essa enorme massa de ar que está acima de nós. Tem um peso, consequentemente, exerce uma pressão. Em cada metro quadrado, aqui na superfície terrestre, também acima dela, mas a pressão, ela depende da altitude, como a gente sabe, Quanto mais alto a gente for, menor a quantidade de fluido acima de nós. Então, a gente sabe que as pessoas que escalam montanhas se dão conta desse efeito facilmente à medida que vão subindo. Muito bem, o Cláudio preparou aqui algumas experiências para demonstrar, na realidade, a existência da pressão atmosférica. Então, a gente pode fazer experiências para verificar isso. Vamos lá, Cláudio. Só para ter uma ideia da pressão atmosférica, a gente viu que 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado. A gente vai fazer na próxima experiência, como a gente vai medir essa pressão atmosférica. E essa pressão atmosférica é incrivelmente grande. São 10 elevado à quinta pascals, ou seja, 10.000 newtons para cada metro quadrado. É como se tivesse 1 tonelada. 10.000 massa. 10.000 newtons, exatamente, para cada metro quadrado. Então, é praticamente, É engraçado como o ser humano se adaptou, de tal maneira a não sentir, na verdade. O problema é se tirarem essa pressão, a gente vai sentir muito. Então, é uma pressão incrivelmente grande. Nós estamos acostumados, nós nascemos aqui, então a gente não sente. A pressão dentro do nosso corpo e fora se equilibra, então você não sente. Então, algumas experiências muito simples que pode ser feito, por exemplo, um copo com água, e um plastiquinho de acetato, que ela é bem fina, bem leve, bem retinha também.
Pode ser feito com papel sulfite também, mas o papel sulfite, com o tempo, ela vai encharcando, né? Então, ele acaba não Peraí, que funcionando. material é esse mesmo? É acetato. Né? Acetato, de embalagem, né? São ok. coisas muito Não, é só para fáceis que de... todos saibam bem, né, o que precisa ser feito. Bem leve, bem reto, né? Então, a gente pode virar, né? Deixa sair um pouquinho de água, tá? E a gente pode observar que a água não cai, né? E existe alguma coisa aqui, né, que está segurando a água, né? O acetato. Então, é que a pressão atmosférica está agindo Agindo assim, em todo quanto é isso, lugar. em todo, ok. E Você consegue equilibrar a força-peso com a pressão atmosférica, né? Exatamente. Interessante. Então, Essa é fácil, essa é muito bem fácil. Né? Na verdade, eu deixo sair um pouquinho de água, né? Para exatamente essa quantidade de ar aqui, ela se expanda um pouquinho. Quer dizer, a água, ela desce um pouquinho, esse ar que sobra aqui, ele expande um pouquinho, a pressão aqui diminui um pouquinho. Certo. Né? Então, se a pressão aqui é um pouquinho menor do que a pressão fora, já é suficiente para segurar essa coluna de água. É porque tem uma pressão do ar aqui, dentro também, exatamente. né? Porque você não fez o vácuo, na verdade, não, né? não. Era um pouquinho menor. Mas como a pressão atmosférica é tão grande, essa pequena diferença é suficiente para segurar essa coluna de água. Né? O mesmo a gente pode fazer assim agora, né? Com esse outro recipiente. A gente pode colocar água aqui. Isso, na verdade, é um efeito interessante, né? Que a gente pode usar tanto a pressão para demonstrar, né? Como a gente pode mostrar um outro efeito, né? Que é o efeito da tensão superficial. Agora é efeito da tensão, que evita, né, que ela caia, né? Porque depois você mostra aqui. o detalhe aí, detalhe. tá certo? Porque então, sem olhar o detalhe fica difícil. Se eu inclinar, a gente pode observar que a água, ela cai, né? Mas o detalhe é que aqui tem uma tela de mosquiteiro, essas telas de plástico, né? Que eu coloquei aqui. E a tensão superficial, quer dizer, a água acaba grudando na tela e não deixa que o ar entre. Né? Se o ar não entra, a água também não sai. Então, isso aqui é um truque. Né? E outro truque que a gente pode fazer é para mostrar exatamente que essa pressão atmosférica, ela pode, inclusive, causar uma força, né? Para vencer as forças de inércia, né? A força centrífuga, por exemplo. Então, a gente pode virar. Então, quer dizer, aqui eu tenho interessante. A força ainda centrífuga e a pressão atmosférica, então, está conseguindo segurar. Né? Porque quando você movimenta, né, você tem uma força centrífuga né? Adicional. Né? Adicional, é interessante. Essa experiência é bem interessante, porque a pressão atmosférica dá conta da força-peso, né? E mais né? A força centrífuga, quando você gira. Né? Essa é interessante. Dá para fazer facilmente em sala de aula essa experiência. É muito bonita, né? Para comprovar a existência da pressão atmosférica. E aqui outro experimento também muito simples, muito fácil de fazer, que é usar uma garrafa PET, uma garrafa dessas comuns. A gente faz um corte aqui, abre, e eu coloquei aqui fita crepe só para aumentar um pouquinho só o nível dessa parte de fora aqui. Que quando você corta e você empurra para dentro, aqui você diminui um pouquinho, né, essa parte aqui. Então eu coloquei uma fita crepe para aumentar um pouquinho, né, subir um pouquinho esse nível. Então você pode ver que isso aqui tá aberto, né? Tá. E aqui tampado. E qual que é a ideia aqui? É fazer o bebedouro, né? O bebedouro de passarinho, o bebedouro para gato, cachorro. Então, nós vamos colocar aqui água. A gente pode encher de água isso aqui. Está cheio de água, né? E a gente pode colocar ela de pé. Essa é muito interessante, né? Porque você explicou como funciona
O bebedouro de passarinho, né? Olha só. Então isso aqui está aberto, olha. E essa também é facílima de você reproduzir, né, para os alunos, né, em sala de aula, né? Exatamente. Essa é bem interessante Agora, mesmo. o interessante é mostrar que é a pressão atmosférica que está segurando essa água. Certo. Né? Porque se eu abrir aqui, eu vou fazer entrar ar aqui. Ah, bom. Então a pressão aqui em cima fica igual aqui embaixo. Aí ela vai exercer uma força. Para cima, né, aqui, certo. igual daqui, e então tem essa coluna de água, o peso da água logicamente vai fazer... Entendi. Tá. A gente pode... porque está fechado aqui. O tá segredo fechado. é manter ali fechado, né? Claro. Se eu abrir, olha, a água desce. E você nem chegou a abrir tudo, na verdade, né? Não. Nem a necessidade de abrir tudo, não, né? Exatamente. Basta que o ar entre. Basta que... Então, aqui, uma experiência muito simples, que é o bebedouro de passarinho. A próxima experiência, ela também vem a propósito de comprovar a existência da pressão atmosférica, né? Agora utilizando ventosas, né? Veja, aqui eu tenho uma ventosa grande. O Cláudio está segurando essa ventosa e é possível utilizá-la para levantar uma mesa. De forma que esta é uma outra experiência que só não é mais simples, porque nem sempre é fácil encontrar uma ventosa deste tamanho, né? Mas, de qualquer maneira, vamos assistir a esta experiência de cerca de 3 minutos. E aqui uma outra experiência também muito fácil, muito simples, que é usar essas placas de plástico. Isso aqui é poliestireno, polipropileno, né? São placas comuns. Você pode cortar, né, e fazer uma espécie de ventosa, né? Ventosa é aquilo que você usa na cozinha para grudar na geladeira, etc. É só para segurar, né, ventosa, né? Exatamente. Aqui, né? Então, ele mostra o princípio da ventosa, né? Por que ela gruda na geladeira? Qual é a força necessária para você arrancar ela da geladeira, por exemplo? Então, aqui, fazendo a pressão atmosférica agir em nosso favor, né? A nosso favor, exatamente. Então, essa placa, se eu coloco sobre a mesa, uma superfície bem lisa, e eu aperto, eu estou, na verdade, tirando o ar embaixo dessa placa. Então, sobra o quê? A coluna de ar em cima dela. Uma pressão enorme que vai resultar, então, numa força... né, contrária se eu quiser soltar. Né? Então, aqui no caso, eu posso mostrar que fica muito difícil de soltar, né? Você não desgruda isso. E eu posso, inclusive, calcular qual é a força necessária para soltar essa placa. Né? Basta determinar a área é fácil, né? É só a força é igual à pressão atmosférica vezes a área, não é isso? A pressão atmosférica você considera como sendo 10 a quinta newtons por metro quadrado, 10 a quinta pascal. Sabendo a área, você pode calcular qual é a força, né? Daria uma força equivalente ao peso de quase 1 tonelada aqui. Então você não conseguiria de jeito nenhum. Né? É mais fácil levantar a mesa, né, Cláudio? Junto, né? Não é isso? Às vezes você aplica uma força tão grande, né, que, de fato, você consegue levantar a mesa. Né? Certamente conseguiria. Ou usar 2 placas dessa, né, e fazer um cabo de guerra. Né? Pode colocar uma pessoa puxando desse lado, você pode puxar aqui desse lado. Aqui, né? Então agora, como eu tirei o ar, é muito difícil de tirar. Essa é uma experiência análoga, né? Isso, dos hemisférios. Né? Ao de um conde alemão, não é isso? 2 hemisférios tentando separar. Ele utilizou 2 juntas de cavalos, né? Exatamente. E não conseguiu separar. Aqui é a mesma coisa, o mesmo tipo de experiência. Nos próximos 9 minutos, vamos reproduzir a famosa experiência de Torricelli. Vamos, portanto, construir um barômetro
relativamente simples. Vamos então a esta experiência e com isso encerramos a aula. O objetivo desta aula é reproduzir uma experiência que ficou famosíssima, a experiência de Torricelli. Mediante essa experiência que o Cláudio vai agora reproduzir, né, nós podemos constatar a existência da pressão atmosférica, mas a gente pode ir mais longe, né, porque na última aula a gente fez experiências que evidenciam a existência da pressão atmosférica. Agora não, é diferente, porque a gente vai poder medir a pressão atmosférica. Aliás, essa experiência também até introduz, né, umas unidades agora diferentes, né, porque se usa muito essas unidades, né? Mas a gente vai comentar essa questão das unidades depois. Então vamos à experiência, Cláudio. Bom, Torricelli usou um líquido mais denso conhecido, né, que é o mercúrio, né? Porque se fosse fazer com água, teria que ser uma coluna, né, de 10 metros, então inviável. Então ele usou mercúrio, muito denso, né, o líquido. E aqui o barômetro de Torricelli. Então o barômetro, na verdade, que é um medidor de pressão atmosférica, né, ela é composta por um tubo de vidro. Porque barômetro é uma palavra que você usa para instrumentos, não é isso? Exatamente. Que medem a pressão atmosférica, é isso, né? Exatamente, é um barômetro, exatamente. Então aqui um tubo de vidro, ele é fechado aqui na parte superior. Né? Aqui eu pus uma escala para a gente poder medir, inclusive, a coluna de mercúrio, etc. E aqui uma mangueira de silicone, né, para a gente poder encher, né, o tubo depois. E aqui, então, um outro tubo, só que é aberto. Então, aqui fechado. Aqui ele é fechado, né? E aqui aberto. Então, inicialmente, vou mostrar como que a gente enche isso aqui de mercúrio. Né? Então, basta inclinar, assim. Colocar, por exemplo, vamos colocar assim, um pouco mais alto. Então, vamos deixar inclinado, eu vou colocar mercúrio. Para ele descer por gravidade. Por gravidade. Por isso que você elevou lá aquela parte, né? Exatamente. E eu não posso deixar entrar ar, quer dizer, não pode ficar ar aqui. Ah, sim. Né? Então, tem que encher totalmente. O ideal é ter o vácuo aqui, né? Não é isso? O mais próximo possível do vácuo. Exatamente. Né? O barômetro mesmo, que você quer fazer com precisão e tudo, a gente usa uma bomba de vácuo, de fato, né? Para ajudar a tirar o ar. Você vai ilustrar isso depois, né? Vamos usar uma bomba de vácuo depois. Bom, aqui, mercúrio, então, né? Lembrando que o mercúrio, ele é tóxico, né? Então não pode ficar mexendo nele se tiver um machucado no dedo, né? Ele é absorvido pelo sangue, etc. Né? Então aqui o mercúrio, eu vou puxar, quer dizer, vou diminuir a pressão aqui dentro da seringa e a pressão você usa uma seringa, né? Uma seringa para... Aqui está. Então agora eu vou pegar aqui o tubo, né, e aos pouquinhos vou colocar mercúrio aqui dentro. Então o mercúrio vai escorrendo. A gente pode ver que ele vai... Você vai preenchendo então? Preenchendo, né? Tá lá para baixo, né? Tá preenchendo. Então eu tenho que tomar o cuidado de não ficar nenhuma bolha de ar ali no meio do caminho. Né? Então vamos ver como é que tá. Tá escorrendo, né? Então depois eu vou dar umas batidas para poder tirar tudo quanto é bolha, né? Então, deixa eu colocar um pouco mais de mercúrio. Você vai precisar de uma segunda... Sim. Ok. Então mais um pouquinho só já é suficiente para encher. É preciso todo o cuidado, né, em relação à manipulação do mercúrio. Né? É preciso se cercar de todo o cuidado com o mercúrio. Como ele apontou, é uma substância tóxica. Né? Então, estou enchendo. Está chegando aqui já. Aqui já é suficiente.
Vamos tirar aqui o mercúrio. A gente pode virar. Mas antes de virar, deixa eu dar umas batidas para a gente poder tirar qualquer bolha de ar que fique. Isso aí é para retirar as bolinhas, né? Caso fique alguma bolha, né? Então aí agora fica basta... bem homogêneo, na verdade, o ideal, né? O ideal. Então eu vou virando. Aqui está. Então eu tenho um barômetro agora. Aqui tem mercúrio. E ela não sai, apesar daqui estar aberto. Né? Estranho, quer dizer, tem todo esse peso em cima, só que não sai mercúrio. Então, essa diferença, né, Cláudia, aqui, essa diferença de altura, né, Sim. entre esse ponto aqui, não é isso? Exatamente. Aqui e em cima. cima, isso aí acontece por conta da pressão atmosférica, certo. não é isso? Que empurra, não é isso? Exatamente. E Essa coluna contendo mercúrio, né? Exatamente. Aqui em cima fica um vazio. Aham. Esse vazio, como não havia ar aqui dentro, é vácuo. Né? Ou seja, eu diria que aqui a pressão é zero. Pressão ali é zero, exatamente. Né? Né? Não tem ar, não tem atmosfera. E aqui, então, a pressão atmosférica, ela está equilibrando com a pressão da coluna de mercúrio. É porque você tem aí o peso, né, do mercúrio, né? Exatamente. E agora o peso do ar acima de nós, né, que é a pressão atmosférica. Peso por unidade de área. Né? E se a pessoa quiser calcular qual é a pressão aqui do ar, em Pascal, né, você teria que pegar a pressão da coluna de mercúrio, né, que seria ρGH, né, Rho a densidade do mercúrio, G a gravidade, H essa altura, essa diferença de altura. Né? Essa altura aí seria 75 milímetros, mais ou menos? 76 né? Se fosse a nível do mar. Ok, se fosse ao nível do mar. Mas 76 como nós estamos... milímetros, né? Porque você mede aqui... Centímetros. 76, centímetros. 76 centímetros ou 760 milímetros. Né? 760 milímetros de mercúrio. Então, isso aí acabou se transformando, né, Cláudio, numa unidade também. Sim, exatamente. Né? Milímetros de mercúrio é o equivalente a quantos milímetros de mercúrio, né? Porque... Então, agora, se eu quiser calcular, né, aqui o nível do mercúrio está aqui no 4, mais ou menos. Tá. E aqui em cima está mais ou menos aqui no 74. Tá. Né? Então, fazendo a diferença, eu tenho mais ou menos 70 centímetros de mercúrio ou 700 milímetros de mercúrio, a pressão que você está medindo aqui, a pressão atmosférica, sala, não é isso? Sim, nessa sala. É, porque acima do nível do mar, ela é menor, né? Menor. E quanto mais você sobe, menor fica. Então, você obteve 700 milímetros de mercúrio, né? Que passa a ser uma unidade também de pressão, né? Também se usa a atmosfera como outra unidade, né? Então, são muitas unidades de pressão que a gente usa. E é curioso, porque no cotidiano as pessoas não usam muito Pascal, não, né? É curioso isso, né? Mas, de qualquer maneira, é um fato, né? Então, o Cláudio reproduziu essa famosa experiência, né? Aliás, mediu, né, a pressão atmosférica aqui e o valor que foi obtido é 700 milímetros de mercúrio, onde 700 milímetros é essa diferença de altura aqui, 76 centímetros, 70 centímetros, né, nesse caso. Ok, então essa é a experiência famosíssima e que nos permite, de uma maneira relativamente simples, determinar a pressão atmosférica local. Né? Local. Você mede em qualquer lugar, quanto mais alto, a gente sabe disso, menor é a pressão.